A gente até comentou muito aqui, né? E não só aqui, em vários outros lugares. Pô, o Vanderlei, será que o Vanderlei ainda pode fazer um bom trabalho? E o Vanderlei foi muito criticado, inclusive por mim, lá no começo, quando não vinha ganhando, quando o time do Corinthians não mostrava evolução. Agora, uma pergunta que eu faço pra vocês. Cabe já elogios pro Vanderlei Luxemburgo? Essa fase de 9 jogos de invencibilidade do Corinthians, já dá pra se enxergar um bom trabalho do Vanderlei? Ou vocês acham que tem a ver com outro aspecto? Ou vocês acham que não é só a mão do Vanderlei Luxemburgo? Tem a volta do Renato Augusto. Óbvio que o Renato Augusto volta e pela primeira vez parece 100%. Tem jogado os jogos com frequência. Não se sabe até quando, tomara que seja por muito tempo, porque esse cara é fundamental pro futebol brasileiro e pro Corinthians. Mas e o Luxemburgo? Já dá pra enxergar o trabalho dele, na opinião de vocês dois? Eu acho assim, Tico, né, oportunidade de jogadores da base, né? Também não tem o que, né? Pegou ali, mesclou. Em relação a estar na Sul-Americana, deixou bem claro mesmo que o objetivo não é esse, é botar um time alternativo, bota os meninos lá, mescla um pouco. Copa do Brasil tá ali, né? Fez o seu resultado, mas em relação ao Campeonato Nacional, o Corinthians começa tão mal que você contou aí 9 jogos de invencibilidade, o Corinthians tá 2 pontos da zona de rebaixamento. Tá ali no risco, professor, tá ali. O Santos tá ali. Voltou. Tem o Corinthians, porque a vitória do Bahia, a vitória do Goiás, times que não estavam ganhando, começou a somar pontos. O Bahia, nas últimas 2 rodadas, somou 4 pontos. Veio aqui, empatou com o São Paulo e ganhou o jogo do América Mineiro. Né? O Vasco tem um jogo a menos na competição também. O América Mineiro. Tá tudo muito achatado ali. O Campeonato Brasileiro, mesmo o Corinthians com um jogo a menos, que esse jogo é contra o Grêmio, tá apertado ali. Você fala assim, o Corinthians ser eliminado da Sul-Americana, não passar do São Paulo na Copa do Brasil. O torcedor tá olhando para a tabela do Campeonato Nacional. E para a tabela do Campeonato Nacional ainda tá apertado. Né? Próxima rodada aí tem aí, enfrenta o Coritiba, que está na zona de rebaixamento, de repente uma vitória, pode sair dali, mas você ganhar e o Bahia e o Goiás ganhar também, fica tudo achatado. Tem que olhar muito para a zona de rebaixamento. Mauro César Pereira. Cara, eu não acho que o Corinthians está jogando bem, eu acho que o Corinthians tem bons jogadores, pegou um recorte aí de vários jogos com adversários mais fracos, teve algumas vitórias que são mais relevantes, Atlético em Minas, o próprio São Paulo, jogando menos que São Paulo, mas ganhou o jogo, enfim. Agora, quanto o Inter, pegou o Inter todo reserva praticamente, porque o Inter está preocupado com o River Plate. Conseguiu tomar um gol com um homem a mais, o outro mancando, tomaram um gol nos acréscimos, o jogo estava na mão do Corinthians, que jogou fechado contra esse Inter também, todo cauteloso. Deu um ataque, fez o gol da vitória, que seria da vitória, né? Acabou não sendo, porque tomou um empate no gol do Luiz Adriano. Eu acho que o time do Corinthians, o Corinthians tem bons jogadores, que agora consegue pelo menos produzir minimamente. Mas não acho que tem um trabalho excepcional do Luxemburgo, nada disso. Acho que tem uma tremenda boa vontade com ele, de boa parte da imprensa. Uma evolução você não vê, Mauro? Também, menos que aquela bagunça que estava antes, não dá, né? Do Corinthians não era nada. Pior que aquilo, na zona do rebaixamento, eliminado pelo Ituano, eliminado na Libertadores, na fase de grupos, com ele, inclusive, ele participou da eliminação. Agora pegou um recorte bom, você pegou aí o Universitário do Peru, América Mineiro, que só o Flamengo não tem a competência para pagar da América Mineiro, contar no modo Banana 2.0, pegou Vasco, né? Só o Grêmio do Renato consegue perder pro Vasco também, não conseguiu perder pro Vasco, quer dizer, pegou vários adversários mais fracos, ganhou alguns jogos, é uma campanha relevante, mas é um recorte interessante da tabela. Agora, olhando do campo, eu não acho que o time está jogando bem, não. Não acho que ele conseguiu fazer com que o Corinthians produza um grande futebol, longe disso. Agora os jogadores são bons. Por que ganhou do São Paulo? Renato Augusto. Todo mundo falou aqui que é Renato Augusto. Ele ganhou o jogo. Não foi a estratégia do técnico que ganhou o jogo. Foi o Caio Paulista com aquela atrapalhada dele e o Renato Augusto. Então eu não vejo assim grande coisa, grande trabalho não. Acho que é um momento bom, parabéns para ele, mas não acho que tem. Agora tem uma boa vontade danada, né? Tem boa vontade danada. Tem gente que acha que quem critica o Luxemburgo por causa do resultado em campo tá maluco, é xarope, não sei o quê. Eu acho que tem muita gente da imprensa que tem boa vontade com ele também. Tem muita boa vontade com o cara. Entendeu? Por uma série de razões. Eu não tenho boa nem má vontade. Eu olho o campo. No dia que ele fizer um grande trabalho, a gente vai elogiar. Já elogiei muito no passado. Há muito tempo que não faz. É um time cauteloso, joga fechado. Vai jogar fechado hoje. Vai jogar fechado contra o São Paulo. Nada de especial, não. Nada de especial, não. Agora, ô velho Vamp, o Vanderlei Luxemburgo, ele também falou sobre o excesso de técnicos europeus no futebol brasileiro. A gente já falou sobre isso, e isso é um assunto, Mauro, que eu quero perguntar até pra você. Que eu sei que você às vezes também questiona esse lado dos treinadores brasileiros questionarem muito treinadores europeus no Brasil, porque eu queria ouvir o Luxemburgo, que ele faz um pouco de um desabafo. Ele já começa, nós estamos muito mal no futebol brasileiro e vocês não estão percebendo.
E aí eu queria ouvir essa declaração do Vanderlei Luxemburgo e depois escutar o Mauro César, que ele não estava no programa quando ele disse isso, e eu acho legal a gente escutar o Mauro, que geralmente eu também sou um. Que eu defendo, eu acho que tem que ter treinador europeu como tem que ter treinador brasileiro. Os melhores, o clube tem que procurar o que é melhor pra ele. Se ele achar que o treinador europeu é o melhor, ele contrata. Se ele achar que é o treinador brasileiro, ele contrata. Eu acho que não tem que ter um movimento, vamos defender treinador brasileiro, vamos defender treinador estrangeiro. Não, é o melhor. O que o clube achar melhor pra ele, ele contrata se ele tiver dinheiro. Mas aí vamos ouvir aí o Luxemburgo e depois eu quero ouvir o Mauro César Pereira. Cara, nós estamos muito mal no futebol brasileiro. E vocês não estão percebendo que nós estamos muito mal. Vocês estão avalizando e dando ênfase às coisas que estão prejudicando a gente dentro do futebol brasileiro. Aí dá ênfase como isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. E não sabe o que nós estamos tendo de prejuízo numa sequência que há de vir pela frente. Não é verdade? Então, estou indo agora com 15 anos. Nós estamos formando jogadores para jogar no futebol europeu. Nós estamos trazendo treinadores europeus para cá, para ter mais de 50% disputando o Campeonato Brasileiro aqui, onde nós tínhamos grandes treinadores, tinham sempre na minha época, tantos treinadores disputando o Campeonato Brasileiro. Não sou contra os europeus, mas será que cabe tanto europeu aqui, dentro do Campeonato Brasileiro? Será que nós não teríamos técnicos brasileiros mais jovens, começando a carreira, arriscando um pouquinho mais, para dar ênfase à nossa essência de futebol? Será que era isso aí? Então, cara, é um negócio preocupante que as pessoas estão... A modernidade, porque nós estamos... Cara, nós não estamos na Europa. Nós estamos no continente sul-americano. Nós não somos europeus. Nossa característica, dentro do continente sul-americano, ela é diferente. Até nós falamos português, não falamos espanhol. Então, ela é totalmente diferente. E nós não estamos percebendo que nós estamos querer fazer com que o futebol brasileiro vire um europeu dentro do Brasil, com a característica... porque eles vão para lá. Não. O que está errado é onde você falou, na categoria de base, você criar instrumentos para você manter o jogador aqui e criar eles dentro das nossas características. Com a modernidade que estão falando que aí não existe, tá certo? Claro que muita coisa está bonita, está legal, mas e a nossa essência de jogar futebol? Onde é que ela está? Como é que nós vamos fazer para recuperar isso aí? Aí está na categoria de base. Quem você vai botar para trabalhar? Onde é que estão os ex-jogadores nas categorias de base que, na época que eu jogava, tinha tantos ex-jogadores, Pinheiro no Fluminense, Joel no Coelho, Jobé no Flamengo, Bria no Flamengo junto, e tantos outros treinadores lá, porque, com todo respeito, eu sou professor, né? Jogar futebol, o cara não precisa falar bonito, ele tem que ensinar futebol. Ensinar futebol é quando você domina a bola no peito, você sabe onde é que você vai botar a bola. Quando você quer dar um concha, você sabe onde é que está. Quando você vai dar um passe longo, você sabe onde é que vai. Isso tudo pertence ao futebol. O ex-jogador sabe fazer isso. Mas agora estão trocando os ex-jogadores de categoria de base por professores. Não sou contra, tem que ter um professor. Mas onde é que estão os ex-jogadores para poder... ele não sabe falar, mas ele não quer que fale. Pega o Liminha, volante do Flamengo, quantos jogadores passaram pela mão dele? E aí? Ele não era formado em educação física, mas é ex-jogador de futebol. Mauro, a gente já ouviu nessa declaração, e aí é um desabafo. Ele fala, será que cabe tanto treinador europeu no futebol brasileiro? E aí ele diz que para ser treinador não tem que falar bonito. O que falar sobre essa declaração do Vanderlei Luxemburgo? Nada, um festival de coisas sem sentido nenhum. Eu acho irrelevante o que ele fala sobre isso. Eu acho que ele não tem a menor importância o que ele fala sobre isso. Para mim, zero importância. Mas você discorda dele? Discordo tudo que ele fala. Concordar com o Luxemburgo é quase impossível, né? Ele, quando foi para o Real Madrid, ele estava com essa preocupação. Ele chegou lá e falou assim, olha, eu sou brasileiro, estou aqui no mercado europeu, né? Será que não tem técnicos espanhóis para treinar o Real Madrid? Por que não botam os jogadores espanhóis para treinar o Real Madrid e não eu, que vim lá do Brasil? Vocês devem estar mal pra caramba, que foram me buscar lá no Brasil, né? Ele falou isso? Não, né? Tá bom, quando técnicos brasileiros vão para a Arábia Saudita, ao longo de muitos anos, hoje não vão mais, né? Japão, China, Felipão foi para a China, Mano Menezes foi para a China, Cuca foi para a China, pagava bem na China, né? Aí tudo bem, ele foi para a China, segunda divisão da China, segunda divisão, foi para lá, aí tudo bem. Pô, não tem técnico chinês? Não sei o quê. E esse papo de essência de futebol brasileiro? Qual é a essência do futebol brasileiro de décadas para cá? Um futebol retrancado, técnicos que montam o time atrás da linha da bola, técnicos que rejeitam a bola e ganhando campeonatos brasileiros jogando dessa maneira. Essa é a essência do futebol brasileiro atual. E ele, que já foi um técnico realmente de vanguarda, né? De times ofensivos, agressivos, que queriam a bola, que atacavam, também já abraçou em vários momentos o jogo mais defensivo. No Vasco, nesse Corinthians atual. Agora, depois do jogo, eu acho que o que o técnico tem que falar é do jogo. E os técnicos mudam de assunto
para falar de outras questões. E, sinceramente, eu não acho que certos personagens do futebol sejam as pessoas indicadas para falar de assuntos que vão além do campo. Não vejo nessas pessoas preparo, conhecimento, entendimento, até nível intelectual, em alguns casos, para se aprofundar em outros temas. Então, deveria falar por que o time dele tomou aquele gol no final. Isso é que interessa ao torcedor do Corinthians. Os corintianos estavam pé da vida no final. O time com um homem a mais, um jogador mancando do Internacional, o cruzamento feito lá pelo Ener Valencia, o Luiz Adriano cabeceia em cima do Gil e faz o gol. Como é que... tinha que furar a bola. Sim, isso aí é óbvio, mas por que seu time não fez isso? Isso aí é que nem o caso do... sutilmente é parecido com o que o São Paulo fez. O São Paulo meio que apontou para os jogadores. Realmente, a mobilização é outra nos jogos e tal. Ele falou, tem que furar a bola. Sim, mas por que não furou a bola? Por que o Corinthians tomou esse gol? Por que o Corinthians não ficou ele com a bola, com o homem a mais, troca passes, né? Esfria o jogo, não deixa o Inter atacar mais. O jogo morre com a bola no pé do Corinthians. Não, a bola estava no pé do Internacional, o cruzamento foi feito, o jogador fez o gol de cabeça e o Corinthians perdeu 2 pontos ali valiosíssimos. O Vamp já falou aqui das contas e da aproximação de times de baixo. Esse tem que ser o assunto da pauta. Mas pode reparar, não é só no técnico do Corinthians, vários técnicos. Eles chegam na coletiva, especialmente quando o resultado não é favorável. Do nada surgem vários assuntos, várias teses, assim, e o mais incrível é que, em alguns casos, parece que nós estamos ouvindo, sabe, Vanderlei, intelectuais, pessoas que conseguem falar sobre vários assuntos, sabe, comportamento, sociedade, cultura, nada, são apenas treinadores de futebol, salvo exceções, sem condições de falar de muito mais do que isso. Eu, sinceramente, discordo de quase praticamente tudo que ele falou. Tem professor na base, tem que ser jogador para poder treinar um time de futebol? Então é isso, estamos nessa ainda, pelo amor de Deus, hein? Faça-me um favor. Olha, sobre o jogo, eu não tinha falado aí, porque eu não tive no programa ontem. Sobre o jogo, resumidamente, o Corinthians saiu com sabor de derrota e com sabor de vitória foi o Internacional. Pelo fato de ter tomado aquele gol, com uma vitória praticamente na mão, e saiu mesmo, não teve competência para segurar o que seria uma vitória importante. Pode falar, Vanderlei. Então, o assunto treinadores. A preocupação do Vanderlei Luxemburgo não é a preocupação só dele, é a preocupação de muitos outros treinadores, né, que torcem os narizes com essa quantidade de técnicos estrangeiros dirigindo na principal divisão do futebol brasileiro. E há anteontem, o jornal A Bola de Portugal, atenção, fala sobre isso, fez uma entrevista longa, né, com o Alexandre Vasconcelos. Alexandre Vasconcelos é o diretor da empresa End-to-End, que é uma empresa brasileira que trabalha para vários clubes, inclusive para organizações de comunicação, enfim. E ele diz o seguinte, aspas, sobre isso, hein, para a futura liga, ele já conta com a liga, para a futura liga e para os clubes brasileiros é de grande importância a presença de técnicos e jogadores estrangeiros, além de brasileiros bem-sucedidos fora do Brasil, que consolidem o mercado nacional para audiências do estrangeiro. Então, eu só estou dizendo que se eles já estão preocupados, essa declaração de quem trabalha com isso e tem serviços prestados para vários clubes brasileiros, para várias instituições e para várias empresas de comunicação. Ele está dizendo aqui que há o interesse, em função da Liga, que o Brasil tenha técnicos estrangeiros. Então, eu só estou dizendo que talvez isso seja mais um sinal de que esse número vai permanecer ou até mesmo aumentar de treinadores. É isso. Aí eu acho também que não tem que ter esse negócio. Eu sempre fui contra. Tem muito treinador estrangeiro. Tem muito treinador brasileiro. Tem que ser o melhor treinador. Eu acho que, claro, eu entendo às vezes a reclamação dos treinadores brasileiros, que hoje o mercado está se fechando mais, mas então que os treinadores brasileiros evoluam mais. Se eles acham que eles merecem mais espaço, não é à toa que os clubes estão procurando muitos treinadores estrangeiros. Eu acho que é do jogo, eu acho que é da competitividade, eu acho que é da concorrência. Como disse o Mauro, vários treinadores brasileiros já foram para o Japão, para a Arábia, para os Emirados, para a China. O próprio Vanderlei foi para a Europa, um dos poucos que foi para a Europa, ele e o Filipão, que foram para grandes clubes da Europa. Então, é a competitividade. E o Luxemburgo fez esse desabafo, e aí a gente mostrou aqui. Não é só um pitáculo aí, Tico, em relação ao que o Luxemburgo falou. São 12 treinadores estrangeiros hoje trabalhando no Brasil, né? Sim.
Aí, vamos supor que aqui fosse uma Coreia do Norte, que outro dia eu falei isso pra você lá no Canelada. Se fosse uma Coreia do Norte, não pudesse entrar ninguém, fechado o país. Quem seria 12 treinadores hoje, professor, pra gente botar na Série A do brasileiro? Que tá desempregado aí. 12? Tem? Ó, vamos lembrar os treinadores que estão desempregados? Mano. Rogério Ceni, Mano Menezes, Então agora. Alberto Valentim, Barbieri. Conta o Zé Ricardo. O Zé Ricardo tá desempregado há um bom tempo. Mancini, Zé Ricardo, Jair Ventura. Não, tô tudo trabalhando. Jair Ventura tá trabalhando agora. Zé Ricardo tá onde? Tá trabalhando fora do país? Acho que ele tá fora do país. Zé Ricardo tá empregado, Mauro? Acho que sim. Ele Tá fora do país. Eu não sei. Eu não sei realmente. Eu achava que não tava. Então vai. Rogério Ceni, Barbieri, Mancini, Mano, Barbieri. Já falou, Barbieri. Não, Alberto Valentim, 5. A luta que você tá dando aí pra arrumar 12. O do Água Santa, o Thiago... Não, tá Carpini. no Juventude. Thiago Carpini. Juventude já. Tá trabalhando. Tá no Juventude. Tá sem clube. Não, tem um que não dá nem pra contar, né? Que é o Tite. Ele tava no Japão, Zé Ricardo, mas não tá mais. Eu no Japão. acertei então, ó. Não, mas ele tava trabalhando. Então tá, Zé Ricardo, 6. Tite, 7. Mas o Tite nega todo mundo. O Tite não tá aceitando, então não dá pra considerar. Isso aí, a gente forçando que os clubes brasileiros tenham que ter... Um deles. Um deles. Ainda se considera o Marcelo Oliveira? Cuca tá fora? Tem o Cuca, mas o Cuca não tá aceitando também, é que nem o Tite. Então a gente tem 9, considerando Cuca e Tite. Não, isso... Tirando os dois, 7. É obrigação, né? Obrigação se fosse a Coreia do Norte. Tirando os dois, a gente tem 7 aí. Vocês lembram de mais algum? Não, nesse momento Tem o Abel Braga, que agora é diretor do Vasco, que eu acho que não se interessaria em voltar a ser treinador. Não tem 12, como você falou. Hã? O Turra. É o Turra, foi demitido agora. Só que virou agora, né? Agora que virou. 7 jogos no Santos. Meu irmão, o clube tem que escolher quem ele quer, deixar livre-arbítrio, escolher quem ele quer, como atletas também. Por exemplo, o Atlético Mineiro, se você pegar, como o Luxemburgo falou que tem mais... O Atlético Mineiro tem mais jogadores titulares estrangeiros do que brasileiros. Se você pegar o time do Atlético Mineiro, olha só. Sim. É só a maioria todo mundo americano. Não, acho que é a opção. Quer dizer, então o City lá, o Manchester City é um clube inglês, se você pegar a legião de estrangeiros, a maioria da Europa toda. Lembrei mais um, hein? Antônio Carlos Zago. Você vai forçando a mente pra lembrar, né? Não, pra forçar. Forçando a mente. Forçando. Eu discordo dessa parada aí. Agora, falando em estrangeiros, tá? O João... Só um detalhe, o Zé Ricardo estava lá no Japão. Não tem técnico japonês, não? O Thiago Nunes estava no Peru. Que vergonha, futebol peruano. Não tem um técnico, tem que buscar um cara no Brasil, né? Nossa. Não, se for pensar assim, gente, né? É verdade, porque tem muito brasileiro empregado fora. Sim. Tem. Já tiveram muito mais, né? Porque teve a época que era moda, treinador brasileiro no Catar, nos Emirados, hoje um pouco menos. Por que não vai? Porque são ruins. É mais do mesmo. Eles não acrescentam nada, eles pararam no tempo, salvo exceções. Então eles não conseguem se encaixar. Simples assim. Você acha que o nível dos treinadores brasileiros hoje é fraco? Fraquíssimo. Por isso não tem competitividade nenhuma lá fora. Não tem. É isso. O custo da CBF também. Olha a grade do custo da CBF pra você ver. Uma coisa assim, bem E há uma espécie de compromisso entre o futebol do mundo árabe com a UEFA. A UEFA teve uma participação importante com esses países todos, dizendo para que contratassem treinadores que têm os cursos oferecidos pelos europeus. Como os brasileiros, a imensa maioria não tem. Eu não quero também, né? Muitos não tem porque não querem. Não tem. São caras que, olha, então, muitos desses aí ganham um salário de 3 dígitos. Série B, Mauro, eu vou te falar, treinador da Série B que ganha salário de 3 dígitos. Os caras monte. Recebem indenização. Os caras não conseguem ficar 6 meses morando em Portugal, no Porto, fazendo curso. Não conseguem. Faz um investimento. Se é esse o problema, faz um investimento. Mas o cara não fala inglês, mergulha numa imersão aí, vai aprender o idioma. Caramba! Quer dizer, por quê? Porque se paga muito bem aqui no Brasil. Então, eles, na verdade, não querem competir nesse mercado. Porque eu falei, um técnico sul-americano que sai para treinar, de repente, num time pequeno em Portugal ou na Espanha, ele vai ganhar menos, de repente, do que ganha aqui no Brasil. Ou mais ou menos igual, não vale a pena o esforço.
É isso, eles não se empenham, eles não querem. Aqui é cômodo ficar aqui. O problema é a reserva de mercado. Eles lutam pela reserva de mercado. Eles não lutam por uma melhor qualificação, por um futebol melhor. É o que eu falo. O técnico do Brasil tem muletas como saber sofrer, né? Que é o futebol masoquista, né? Sabemos sofrer. Que legal, sabemos sofrer. Mas é assim, né, Valério? Que coisa. Nós vemos aqui saber sofrer. A gente sofre e acha maravilhoso. Só sabemos sofrer. E essas coisas de, por exemplo, não, o time joga mal, joga assim, porque o cara está defendendo o emprego. Ou seja, é a única atividade humana onde fazer um trabalho ruim defende o emprego. Porque geralmente você defende seu emprego trabalhando bem. O técnico não, monta um time jogando feio, jogando mal, se defendendo ali, jogando para não perder, quando às vezes tem potencial para mais do que isso, para defender o emprego. Ou seja, a prioridade não é jogar um bom futebol e vencer o adversário. A prioridade é defender o emprego do técnico. E esse discurso ele rola há muito tempo. E esse discurso ele joga da mediocridade para baixo. Então o nível é baixo, é fraco, eles não têm espaço lá fora, são corporativistas, tem uma associação aí que quando são criticados emite nota contra jornalista, né? Gosta de fazer esse tipo de coisa, porque não sabe conviver com o contraditório. E esse discurso é um discurso muito, muito desgastado, né? E outra coisa, o pessoal fala assim, mas quantos estrangeiros vieram aqui e ganharam? Muitos não vêm aqui para ganhar. O técnico Antônio Oliveira, que fracassou no Coritiba e está no Cuiabá, ele não veio aqui para ser campeão brasileiro. Mas o que ele faz no Cuiabá hoje é satisfatório. É satisfatório. O que o Cuiabá espera? Ficar na Série A, enfrentar os grandes, vencer o São Paulo, vencer o Flamengo, vencer o Internacional. Olha só, os caras estão dando sapatada em vários times grandes. Então, essa é a meta de um time como o Cuiabá. Esse é um bom trabalho nesse momento de um técnico estrangeiro. Tem bons e maus trabalhos, né? Alguns dão certo, outros não dão certo, mas os clubes buscam os caras lá fora porque percebem que tem uma possibilidade de funcionar. Ou ficam nessa dança das cadeiras com os mesmos treinadores. E geralmente, podem reparar, quando os técnicos, essa lista aí, esses dessa lista que foi feita aqui agora de improviso por vocês, eles vão daqui a pouquinho se encaixar em alguns clubes. E muito em função do quê? Quando cai um técnico no meio da temporada, é difícil trazer alguém de fora. O caso do Antônio Oliveira é diferente, que ele já faz parte desse círculo aqui. Já está rodando os times brasileiros há algum tempo. Então, você vai trazer um cara de fora, o cara não conhece nada, tem que se adaptar no meio da temporada, pega um brasileiro mesmo. Aí pega um cara desse para apagar um incêndio. Amanhã, por exemplo, um Wagner Mancini, que fazia um bom trabalho na América até outro dia, agora teve uma queda e foi demitido. Amanhã ele está em outro clube. Não demora muito, se bobear um grande. Já treinou o Corinthians, passou pelo São Paulo, entre outros times, tipo Grêmio, né? Então, é isso. Agora, esse discurso não colabora, gente, para o crescimento do futebol. Eu lamento que não exista um discurso assim com autocrítica, procurando, discutir novas formas de treinar, de trabalhar, para melhorar o nível do técnico brasileiro, do futebol brasileiro. E esses jovens não tem os jovens. Tem jovens bons, capazes, ex-jogadores ou não, mas é difícil começar. É difícil começar porque você tem que ter gestão de vestiário, você vai ter que ter... Os técnicos não bancam. Veja o caso, o Corinthians tentou agora com o Lázaro no começo do ano. Aí não deu certo. Quer dizer... Qual o outro Lázaro que vai ter oportunidade? É mais difícil ser treinador no futebol brasileiro? Porque uma pergunta que eu quero fazer. No futebol brasileiro, a gente tem mais essa panela, como a gente chama, do que no resto do mundo? Porque eu não sei, pra ser sincero. É claro, se você for, o Chelsea na época do Terry e do Lampard. Provavelmente esses caras mandavam no vestiário também. O Barcelona na época do Ronaldinho e do Deco. Provavelmente esses caras mandavam no vestiário. Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Benzema. Provavelmente também mandavam no vestiário. Ou será que é mais no Brasil? Ou será que lá, mesmo esses medalhões, chega lá o treinador e falou, filhão, quem manda aqui sou eu. Ou não, lá também tem essa panela, mas a gente não cobre. Porque eu fico pensando isso, porque aqui é muito difícil o treinador trabalhar. A gente vai falar hoje ainda do Flamengo. Já parece que os jogadores estão insatisfeitos com o Sampaoli. Mais um que os jogadores ficam insatisfeitos. Isso é mais no Brasil ou lá acontece também e a gente não sabe? Acho que pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Agora depende do clube, depende do perfil dos jogadores, do nível de profissionalismo dos jogadores, depende do tamanho do técnico também. Depende de uma série de questões. Agora você pode começar um novo técnico num time menor e vai subindo. Agora aqui é difícil. O time de Série A, qual o técnico novo que aparece? É muito difícil aparecer. É isso que eu vou falar mesmo, porque, por exemplo, assim, o Conte, treinador do Tottenham, ele adorava o Quinho e o Son, que são os dois principais jogadores do time. E assim, mesmo assim, ele arrumou tumulto e saiu, que ele é Fábio Curto, foi uma diretoria, né? Saiu atirando. A Benes africana. E depois, acho que... E falou até dos jogadores, mas ele gostava do Quinho e do Son. Mas ele tinha razão depois, né? Depois da temporada foi uma porcaria. Né? E no fundo, você vê, essa conversa aí leva à força ou não da direção. Sim. Há situações que a gente até entende, né? Por exemplo, Cristiano Ronaldo indicou quem? Luiz Castro. Os caras vieram buscar e contrataram.
O Messi indicou o Tata Martino. Peraí, mas quem que indicou? O Cristiano Ronaldo, que levou um poço de petróleo, chega lá para dar uma ajeitada, e indica o técnico. Você acha que o príncipe não vai contratar? Se puder, se levar? Vai levar. Então tem essas coisas. Agora, de uma forma geral, no mundo normal, isso tudo que nós estamos falando, tem que ser a direção que tem que preservar o trabalho. Se você confia no trabalho do técnico, tem que preservar. Deixar o técnico refém dos jogadores é Mas é muito difícil, Wander. Então, eu concordo plenamente com você. Eu sou o primeiro a falar, o Sampaoli não pode cair no Flamengo. Tem que começar a ter uma forma, que a gente vai falar isso já já. Mas se os jogadores quiserem, ele vai cair. Sim. É isso que é bizarro. Esse discurso que eu sei que vocês abordaram no programa ontem e também depois do jogo, com propriedade, que é o Sampaoli falando que ele sente, com as palavras que o Mauro é mais contundente, Mauro César, para falar dessa maneira com relação a jogador do Flamengo joga quando quer. Mas ele encontrou palavras para dizer que ele sentiu também que os jogadores têm uma outra motivação, um outro sistema de disputa, não é isso que ele falou? Mais ou menos nessa linha, tá certo? Quer dizer, esse é um discurso que não era o padrão do Sampaoli. Sampaoli tinha um outro discurso. Quer dizer, ele mudou o discurso, porque eu acho que ele está vivendo também uma pressão, claro que está. Uma pressão, tipo assim, eu tenho que dar uma ajustada naquilo que eu penso. Já não é mais o Sampaoli. É a mesma coisa que você pedir para o Serginho, na época que jogava chulapa, se transformar num frade franciscano. Você acaba com o Serginho. Ou não é assim? Professor, eu estava vindo aqui agora, ele está vindo aqui para o programa, né? Lentamente, vindo na radial, tudo tranquilo, botei no Viva Voz no carro e estava dando entrevista para o Correio do Povo de Fortaleza. Perfeito. Né? E o tema foi sobre isso, falar tudo do futebol brasileiro, falar de treinadores. E eles me perguntaram qual colocação eu botaria o Vojvoda hoje como treinador no Brasil, em relação aos treinadores. Eu coloquei entre os 3 primeiros, porque é um trabalho mais longínquo. Está 3 anos no Fortaleza e o Abel indo para 3 anos também no Palmeiras. Só que o Abel tem um poder aquisitivo muito maior, consegue contratar jogadores de 10, 15 milhões. O Vojvoda não. O Fortaleza ele tem que vender um jogador por ano para tentar ganhar 30 milhões. Os clubes aqui hoje vendem por 70, 80, arrecada isso. Né? Porque no Flamengo, o Flamengo ganha, mas não fica bastante treinador. O São Paulo trocou de treinador, o Corinthians troca de treinador, Inter, Atlético Mineiro, Grêmio, todo mundo. Então o Vojvoda, para mim, está como entre os 2 melhores treinadores do país pelo trabalho que tem no Fortaleza. Aí falou, mas o Fortaleza esse ano está oscilandinho, está bem na Sul-Americana, mas o campeonato não terminou. Né? Você vê que hoje times, o Marinho não quis vir para o São Paulo e foi para o Fortaleza. Então, você pega isso aí, e se o Fernando Diniz entregar o Fluminense em dezembro, que eu acho que, na minha opinião, ele deveria fazer isso, a opinião minha, entregar e esquecer o ano que vem, campeonato estadual, o Fluminense aqui, devolvi, vou sair, vou assumir a seleção, tá aqui, jogando de novo na Libertadores, vai ficar mais uma vaga. Vai ter mais uma vaga para um outro treinador, que a gente não sabe se é estrangeiro ou não, de um grande clube.